Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, 28 de setembro de 2023. Sejam todos bem-vindos. O que os Estados Unidos estão fazendo, meus amigos, com os seus veteranos de guerra, com os seus símbolos de democracia e liberdade, é de cortar o coração. Eu já falo sobre isso. Antes quero mandar um abraço para o Cleiton Soares, que é membro e amigo desse canal. Ele fez um comentário ontem, logo depois do meu vídeo, o vídeo de ontem. Ele diz: como eu gostaria de te mandar meu comprovante de compras e a quantidade de coisas que acabei de comprar aqui no mercado em New Jersey. Somente para comprovar o que o senhor acabou de dizer no vídeo de hoje, eu estava dentro do mercado lhe ouvindo. O valor do aluguel está exorbitante mesmo. Um apartamento de 1 quarto, sala, cozinha e banheiro custa mais ou menos $2.000, o que eu havia falado ontem. Sem contar com as contas de casa, energia, gás, água, internet, por aí vai. Tá difícil, ele diz. Me preparando aqui para voltar para o Brasil quanto antes. Já outro amigo, não recordo o nome, também membro do canal, disse o seguinte: a coisa está ruim por aqui, professor, mas eu não volto, não. Pois é, são duas visões, mas então está aí. Muito obrigado pelo comentário, Cleiton Soares, um grande abraço, meu querido amigo. Bem, eu tenho uma informação aqui que é realmente de cortar o coração. Um veterano de guerra da Coreia, que defendeu os Estados Unidos na guerra da Coreia, foi praticamente despejado de um repouso, de um abrigo em que ele vive em Nova York. Para quê? Eu já falo sobre isso. O tema veterano está ganhando espaço na mídia desde que esse senhor que aparece aí na tela, o senhor Yaroslav Hunka, de 98 anos, foi homenageado pelo parlamento canadense dia desses, lembram? Ele foi aplaudido de pé. Detalhe, ele é um veterano de guerra, mas serviu ao bigodinho da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era um soldado ucraniano, mas servia a Waffen-SS. Lutava contra poloneses, russos, judeus, enfim. Foi homenageado de pé, aplaudido por muito tempo. Depois, claro, escandalizou o mundo, o vídeo escandalizou o mundo, rodou por aí escandalizando o mundo. E, bem, o Canadá, pelo menos o parlamento, tentou se desculpar. Justin Trudeau, não quis fazer um pedido formal de desculpas. Zelensky estava por lá, menos ainda se interessou no assunto, mas a questão é que isso sim está ganhando força também nos bastidores da diplomacia. A Rússia hoje falou forte em relação à homenagem feita ao veterano nazi no parlamento canadense. O pedido de desculpas do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau na quarta-feira por homenagear um nazi ucraniano no parlamento do país não é suficiente. Ele deve ter coragem de pedir desculpas ao povo russo por esse incidente vergonhoso, declarou ontem o embaixador russo em Ottawa, Canadá, Oleg Stepanov. Ele disse: o chamado pedido de desculpas do primeiro-ministro Trudeau, na sua declaração hoje perante a Câmara dos Comuns, não é um pedido de desculpas. Essas são palavras não suficientes, disse o diplomata. Mas ele acrescentou mais, ele diz: o meu país foi a principal força que derrotou a Alemanha nazi na Europa na Segunda Guerra Mundial e pagou um preço terrível por isso. 11 milhões de soldados russos morreram no campo de batalha. 16 milhões de civis foram vítimas de limpeza étnica levada a cabo durante a ocupação nazi nas mãos da SS, incluindo a infame 14ª Divisão SS Galician, que operava na Ucrânia, de onde fazia parte
o senhor Yaroslav Hunka e os colaboradores cúmplices do Bigodinho. Coletivamente, este número é a população moderada das províncias de Ontário, Quebec e Colômbia Britânica combinadas, comparou Stepanov. Bem, isso acrescenta um pouco mais de temperatura na já tensa relação entre o Canadá e os países membros do BRICS, pelo menos a Índia. Enquanto o BRICS era apenas uma proposta para o futuro, quem sabe, não havia nenhum problema entre o Canadá e a Índia, mas bastou o BRICS começar a crescer no retrovisor do grande carro ocidental que as coisas começaram a se complicar. Dia desses, o Canadá entrou numa treta diplomática com a Índia, porque acusou a Índia de ter mandado eliminar o CPF de um elemento Sikhs, que estava abrigado no Canadá, um indiano da religião Sikhs que era acusado ou procurado pela Índia por atos antidemocráticos, por assim dizer. Ele foi morto no Canadá e imediatamente Justin Trudeau colocou a boca no trombone, acusando logo a Índia. Pois é, a Índia respondeu de uma forma assim, mais ou menos como os russos. A história está ficando tensa. Bem, é claro que isso tem a ver com o BRICS, evidentemente, não tem como esconder, porque o BRICS hoje assusta o Ocidente. Assusta principalmente porque o Ocidente está mandando um recado para os mais atentos. É preciso repensar as categorias pelas quais julgávamos estar sustentado o Ocidente. A cultura judaico-cristã, a civilização judaico-cristã, por exemplo, com os seus valores. Parece que as coisas mudaram e mudaram rapidamente, embora não tenha sido proclamada nem avisada na grande mídia. Prestem atenção nessa matéria. Vocês estão vendo esse senhor. Este é outro veterano de guerra, chamado Frank Tamaro. Ele defendeu os Estados Unidos e o Ocidente na Guerra da Coreia. Pois bem, ele estava vivendo num abrigo em Nova York e, de repente, quando foi para o seu quarto, numa dessas tardes de verão, ou quase isso, tinha lá um aviso na porta do quarto dizendo que ele tinha pouco mais de um mês para encontrar um outro local para viver. Como assim? Pois é, a alegação é que aquela casa de repouso onde ele vivia será ocupada por migrantes, será destinada para o acolhimento de migrantes. Então, o veterano que procurasse outra residência. E aí vem o drama do senhor, que, com idade avançada, diz ele, não tem muita mobilidade nem rapidez para sair por aí procurando uma casa em pouco mais de um mês. É ou não é de cortar o coração? Claro que é, mas precisamos entender qual é o recado que está por trás disso. O recado parece simples. Precisamos repensar os nossos conceitos sobre o Ocidente. Ele mudou. Quem é esta gente e o que pensa esta gente que comanda os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, por exemplo, vários países europeus, por exemplo? O que eles são? O que eles defendem? Eugenia, redução populacional? O fato de aplaudirem de pé um veterano da SS nazi e expulsarem um veterano que lutou pelos Estados Unidos de sua residência, de seu quartinho em Nova York, diz muito, está mandando um recado muito forte. Então tenhamos um certo cuidado quando falamos da América. A América de hoje não é a América do sonho americano, não é a América dos nossos sonhos, não é a América daquela Constituição que preservava os valores individuais. Não, é outra coisa que sorrateiramente tomou lugar da velha.
Mas calma, isso não está acontecendo na América apenas. Começou de forma bem mais incisiva em 2013, quando de repente sai um papa que aparentemente era um papa e entra outro em seu lugar que aparentemente não é um papa. Essas coisas aconteceram na Igreja Católica, estão acontecendo na Igreja Católica com 2023 anos de existência. Por que não aconteceria em todo o Ocidente, não é mesmo? Repensemos os nossos valores, revisitemos os nossos conceitos. Eles são fixos, mas a realidade, meus amigos, é dinâmica. E hoje, quem não entender que as coisas estão viradas de ponta cabeça, não compreenderá nada, certamente. Naqueles tempos chamarão o errado de certo e o certo de errado, já dizia o profeta Isaías. Está tudo aí, na nossa cara. Zelensky's speech received at least a dozen standing ovations. Até amanhã, se Deus quiser.